Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. A requalificação do mercado municipal da cidade de São Tomé está de novo na ordem do dia. Em tempos de luta contra a pandemia Covid-19, as autoridades do país decidiram transferir os feirantes do principal mercado da capital para outro mercado construído na zona de Boboforro. Ao mesmo tempo, foi anunciado pelo governo a constituição de uma equipa multidisciplinar para preparar o projeto de requalificação do mercado municipal. Desta equipa fazem parte arquitetos radicados no país e na diáspora. É o caso do arquiteto José Manuel Pina, que reside em Portugal. Para dar um cunho moderno à referida infraestrutura, José Manuel Pina projetou o mercado municipal misturando o turismo com a cultura. Vejam a seguir a reportagem de apresentação do projeto de requalificação do mercado municipal da capital são-tomense, feito pelo arquiteto José Manuel Pina. Foi no antigo edifício da Marconi, em Lisboa, que o arquiteto José Manuel Pina apresentou o seu projeto para a requalificação do mercado municipal da cidade de São Tomé. Por causa dos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19, a assistência foi limitada e por convite. Entre os convidados esteve o embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas, que destacou o contributo da diáspora para o desenvolvimento do país. Os outros quadros também na diáspora têm dado melhor de si, remessa de capitais, para ajudar a família em São Tomé. Infelizmente nós não temos as contas feitas da remessa de imigrantes, mas existem contribuições bastante relevantes nesta matéria. Há também os imigrantes que têm construído no país, têm iniciativas empresariais. Esta contribuição tem sido permanente e faço votos que ela continue. Fiquei muito satisfeito, agradeci pelo convite e penso que cada um de nós deve, portanto, nas nossas áreas, no quadro das nossas competências, ter esse tipo de iniciativa. Agora caberá, portanto, digamos, ao Executivo, que tem tanto competência em razão da matéria, organizar processualmente os dossiês para que o cidadão veja a obra a nascer. O projeto de José Manuel Pina propõe fazer intervenção no mercado como em toda a zona envolvente e, na sua opinião, deveria ser alargada a toda a cidade de São Tomé. Estas intervenções não podem ter que ser o espírito de apagar fogos. Não pode. Se nos pedem para fazer um projeto que só vai satisfazer aquilo que é a necessidade de hoje, não vale a pena. Nós temos sempre que ter um horizonte de pelo menos 20 ou 30 anos. É isso que se deve fazer. Portanto, a intervenção que eu entendo que se deve fazer, temos é que ver toda esta zona. Temos uma cidade, Água Grande, com uma geografia, com um traçado, nós do urbanismo costumamos dizer radiocêntrico. Nós temos um núcleo central e deste núcleo sai uma série de radiais para o interior do país.
normalmente, neste tipo de cidade, o que pontua e o que controla o crescimento da cidade e da população são as radiais que depois ligam. Portanto, essas variantes todas. O mercado foi construído num contexto outro. É um erro nós temos um equipamento daquela importância tão centralizado. O que mais movimenta a economia do país está lá no centro. Isso provoca um caos tremendo, um caos social em todos os sentidos. O que é que se devia fazer? Nós temos a noção disto. E nós, ao posicionarmos qualquer mercado ou qualquer feira em pontos cruciais para evitar que o fluxo continue a ir para a cidade e movimentar as coisas neste sentido e diversificar mais em todos os sentidos. Os táxis, os autocarros. Um dos problemas principais da nossa cidade é o facto de nós termos um mercado e a pasta de táxi e autocarros junto. Os arquitetos no país e na diáspora, contactados pelas autoridades são-tomenses, elaboraram um programa daquilo que poderá ser o futuro edifício do atual mercado municipal. Eu também tive a iniciativa de ligar para o presidente da Câmara, Adelgado, falei com ele, tentei ouvir o que é que ele pensa sobre aquele espaço. Ele enviou-me também um descritivo daquilo que ele pensa que pode ser o espaço. E eu fiz uma síntese destes dois programas. Mas a síntese destes dois programas, o edifício, o espaço que nós temos lá disponível não é suficiente. Portanto, não é suficiente com aquele espaço. Daí que eu pensei ir um pouco mais à frente. Pedia que me fizessem um levantamento fotográfico daquilo que lá existe. Este mercado tem uma concepção que já há muito tempo deixava-me assim algo estranho. Estes dois torreões que em condições normais marcam uma fachada que eventualmente seria a fachada principal. Esta história está um pouco mal contada, a história deste edifício está um pouco mal contada. O facto de existirem dois torreões, quase que implicitamente, esta fachada seria a fachada principal. Não, mas ela está de costa, ela não tem qualquer ligação, sendo esta a praça quase que principal, não tem qualquer ligação esta praça. É um assunto que, se calhar, nós ao fazermos esta intervenção, nós tínhamos que pensar isto, porque isto parece, aqui nesta imagem parece-nos que está tudo equilibrado. Nós, se viermos para o outro lado, já não temos essa percepção, parece que tudo desarticulado. Portanto, eu fui vendo estas imagens. Nós, quando estamos a intervir num edifício, ou em qualquer zona, em termos de arquitetura, nós temos sempre três opções, todas elas válidas. Ou fazemos uma ruptura total com aquilo que existe, ou tentamos ser o mais protetores possível daquilo que existe, ou então arranjamos um misto entre as duas coisas. E eu, nesta intervenção, para não ferir e para tentar agradar ao grego e ao troiano, eu fui pelo meio termo. Por exemplo, este edifício tem uma coisa que para mim é muito interessante. Todo esse sistema que suporta a cobertura é algo que me fascinou bastante. E eu tento, na minha intervenção, preservá-lo. Se calhar não vou preservar o edifício todo, mas existem pontos, existem momentos neste edifício que eu pretendo conservar. O meu trabalho começa aí, com uma imagem muito interessante. Como não tinha meios, não podia ir a São Tomé, e não tinha meios para fazerem o levantamento daquilo que lá existe, eu pedi à minha sobrinha que fizesse uma série de fotografias à volta do edifício. Eu utilizei a minha sobrinha como modelo. Portanto, eu fiz o levantamento do edifício todo. Confesso, o mais importante não é o levantamento, porque eu pago a qualquer desenhador, ele me faz o levantamento. O projeto, para mim, propriamente dito, é a fase seguinte. É a proposta que cada um faz. Isto sim, isto deve ter direito de autor. Um levantamento não qualquer desenhador faz, porque é algo que lá existe. Portanto,
qualquer desenhador, se nós pegarmos em 20 ou 1000 desenhadores para fazer este levantamento, sai toda a mesma coisa. Nós pegamos em 20 arquitetos para fazer esta intervenção, cada um tem a sua proposta. Portanto, para mim o mais importante é a proposta que cada um faz. Esta é a vista, o lado que está virado para o rock. Esta é a praça de táxis. Este edifício tem estes dois frontões, estes dois torreões, que pressupõem ser a fachada principal, mas que não têm nenhuma ligação para a praça. E que, de facto, fazia algum sentido nós criarmos alguma ligação entre o edifício e esta praça. O edifício tem 3 entradas. Esta que está para, não sei se ainda é a fábrica de gelo, esta para a bomba São Paulo e esta para o Loki. Eu introduzo uma outra entrada. Em qualquer espaço desse, por uma questão de orientação e até a própria funcionalidade do espaço, nós devemos sempre criar um ponto de encontro. Nós, quando estamos a fazer esse tipo de intervenção, os eixos todos têm que nos convergir que é para um ponto. É uma praça, é um ponto de encontro. Eu sou mais da opinião de que nós sempre devemos reter as pessoas naquele espaço o mais tempo possível. É isso que eu tento cá fazer. Ao contrário de que já foi dito em São Tomé de que isto é o centro comercial da cultura ou coisa do género, eu não vou por aí. Eu vou ser um pouco conservador. Mas não é por uma questão de discordar, é por uma questão de... Eu acho que se eu pretendo preservar alguma coisa, também tenho que ser um pouco mais coerente. Eu, se calhar, vou chamar isso de mercado do turismo e da cultura. Porque, para mim, este nome mercado deve ficar. Eu, a brincar um bocadinho com aquela zona da praça de táxis, de autocarro, porque eu pretendo mexer naquilo. Nós não podemos ter uma praça de táxi onde lá converge tudo. É mototáxi, é táxi e autocarros. Vamos diversificar mais essas coisas. É isso que eu proponho, mexer nesta praça, torná-la um espaço. Portanto, eu vou devolver esta zona às pessoas, criar estacionamento junto ao mercado, criar uma mancha verde à volta desses estacionamentos que separa o que é a poluição automóvel e o que é o espaço onde as pessoas estão, e faço o prolongamento, esta ligação desta entrada que eu pretendo criar na dita fachada dos torreões que liga, que atravessa toda essa rua. Eu quero que haja muito mais interação entre as pessoas e o mercado. Sendo um espaço de cultura e de turismo, eu quero que as pessoas frequentem mais o espaço, que isso se transforme num espaço atrativo. Eu vou meter mais um piso neste edifício. Depois desses 2 torreões que nós vemos, parece algo inacabado. Eu assumo aqueles 2 torreões como o pronunciamento de mais 2 blocos que depois fecha o U. É esta a minha proposta, esta a minha intenção. Pensei e foi feito uma cúpula envidraçada, não bem envidraçada. Poderão dizer, vidro em São Tomé, isso não vai ser vidro, vai ser o policarbonato. E eu até portanto, vai ser alveolar, com tipo sanduíche. Portanto, há uma caixa de ar entre os 2 painéis e o espaço entre a caixa de ar permite alguma dissipação do ar. Este edifício vai ter ventilação transversal em todo ele, penso eu, e que resolve substancialmente, portanto, o problema de calor. Portanto, isto é uma imagem daquilo que eu penso como sendo a minha intervenção. Tal como eu disse, eu faço uma limpeza. Esta zona aqui é a zona dos 2 torreões. Esta é a zona que atualmente é a praça de táxi e a praça de autocarros. Eu vou meter cá o menos lugar possível, porque este espaço todo deve ser dado às pessoas. E para evitar o caos que existe atualmente, vamos
criar mais pontos, mais polos ao longo da cidade e também na periferia das cidades. Aqui nós vamos meter um mínimo razoável de lugares que possam satisfazer isso. Eu crio uma bateria de autocarros, de lugares para autocarros, para 10 autocarros, que eu acho que é suficiente. 10 ou 8, eu acho que é suficiente. Se calhar não como terminal, como passagem de autocarros. Crio uma outra bateria paralela que pode funcionar para táxis ou mototáxis. E tento libertar toda esta zona. Eu crio e assumo estacionamentos à volta deste edifício todo para automóveis ligeiros de apoio às pessoas que frequentam este espaço. É o que eu proponho para isto. Mas não só isto. É preciso redefinir como é que vai ser o tráfego à volta disto, que é um outro nosso grande problema. Isto já é uma abordagem minha sobre o interior do edifício. Este é o tal ponto de encontro, o tal polo que eu crio de ligação entre as saídas todas. A entrada está virada para a bomba de combustível do polo. Eu vou usar tudo isto apenas como logística, que é o espaço de carga e descarga de todo este complexo. Todas estas saídas já são para os utentes. Eu prevejo que todo este piso seja destinado para espaços ligados ao turismo e o piso de cima, portanto, ligado à cultura. Nós só apercebemos dos 2 pisos por causa dos 2 corpos que eu vou criar. O que eu fiz é um reaproveitamento, como é óbvio. Aumentei um pouco, para ir cerca de meio metro ou 1 metro, a cobertura existente. E eu consegui meter lá uma espécie de mezanino dentro deste edifício, que é onde vai funcionar a parte cultural. Crio uma entrada por aqui, eu protejo esta entrada de para o norte com uma pala, já vão ver na imagem seguinte. Crio este eixo, porque esta entrada não está no eixo principal desta fachada. Eu crio este eixo e assumo esses 3 eixos como as entradas que é para o edifício. Crio a partir daqui, é uma enorme praça quando se entra com um elevador panorâmico que liga a parte de cima e uma zona de escadas lá para cima. Eu concentro aqui as 2 casas de banho, as 2 instalações sanitárias, já com condições também para suportar os deficientes. Faço também uma outra coisa. Nesta entrada, eu também crio 2 núcleos de instalações sanitárias que servirão de apoio às pessoas que acedem a este espaço, como também de apoio às pessoas que eventualmente se sirvam do comércio todo que anda à volta. Eu vou manter estes espaços todos como sendo espaço de comércio existente, autónomo daquilo, e faço uma outra coisa também. Eu pretendo, tal como eu disse inicialmente, oferecer este espaço aos utentes, às pessoas, convidá-los a vir para este espaço. E eu crio nesta zona cá em cima um espaço verde de lazer, onde um velho possa ir com o seu livro, ler um livro, as crianças podem ir brincar num escorrega, uma coisa do género. Eu crio uma caixa de escada e um elevador que leva as pessoas a esta parte de cima. Portanto, é isto que eu prevejo para aqui. Há uma zona envidraçada que manda luz lá para dentro e ao mesmo tempo sai um núcleo de comunicação vertical com escada e elevadores que traz as pessoas para este piso. E é neste piso que eu crio a zona cultural. Aqui nós já notamos a assunção de 2 corpos de escritórios que também poderão suportar isto, já vão perceber a harmonia entre uma coisa e outra. E eu ofereço esta zona, eu aqui crio, eu posso chamá-lo de cinema, uma sala de espetáculos, é um espaço multiuso, multifunções. Dá para espetáculos, eu crio camarins, dá para cinema e dá para coisas afins. Crio com uma capacidade para cerca de 150, 140 espectadores, e passando também já é uma coisa razoável. E crio um outro espaço multiuso para pequenas situações, com uma capacidade para 40 pessoas, também acho razoável. Depois crio uma zona de pequenos
espaço destinado à restauração e bar, que vai servir de uma esplanada protegida com vista direta para a atual praça de táxi. Crio biblioteca, crio videoteca, uma sala de exposições, crio uma bateria de ateliês, onde poderá ser ateliê de pintura, ateliê de artesanato, que eu quero conceber todo este piso como um piso destinado à cultura. E estes 2 corpos funcionam como uma espécie de que nós chamamos de ninho de empresas. Isto é um aproveitamento, portanto, que eu faço do espaço. Vocês, se notarem bem, o Torião está cá e não se nota, digamos, e vocês já vão ver mais à frente. Este é o alçado, este é o corpo, todo este embasamento é o que lá existe. Eu deixo ficar o Torião, eu tento cozer os 2 Toriões com um corpo que permite nós usufruirmos daquela vista sobre aquela praça, tornando este espaço um pouco mais aprazível. E uma outra coisa, deixo ficar um pequeno espaço, aquelas pessoas que não querem, por exemplo, que fumam e que não querem estar neste espaço fechado, e que possam aceder a esse espaço e usufruir de toda esta vista. E mesmo quem está cá nesta zona, neste parque de lazer, também tem esta vista esplêndida. Só que para isso é preciso que toda aquela zona envolvente, portanto, também seja submetida à intervenção. Isto é uma imagem. A rua passa em frente à loja Rock. Eu vou manter esta fachada, que eu acho interessante. A fachada do mercado, que atualmente é aberto. Mantenho as fenestrações, mantenho aquele gradeamento todo, que eu acho que é uma coisa interessante. Eu faço algo para tornar o espaço mais protegido. Vou meter por cima do gradeamento, eu vou meter umas lâminas de sombreamento, portanto, que protege a zona interior das chuvas lá para dentro e alguma incidência de raios solares. E crio uma banda de envidraçado, onde as pessoas no primeiro piso têm a vista, portanto, para o Rock e aquela rua toda que passa quase que perpendicular ao edifício. Esta é a fachada do edifício que vira para a tal fábrica de gelo. Portanto, nós vemos lá ao fundo o Torião, portanto, que ela, eu não diria que ela abraça, mas sim complementa, porque está no plano da fachada do Torião. Veja só o que eu estou a pensar para aquela zona em frente, pequenos espaços verdes, criação de lugares de estacionamento que podem também servir para motociclos, para bicicletas. Acabo com aquela confusão terrível que é a tal praça de autocarros. Eu meto autocarros paralelo em relação ao eixo da via, crio uma outra plataforma que serve para os taxistas e os motoqueiros e ofereço toda esta zona às pessoas que queiram aceder a este espaço. E meto de forma pontuada algumas palmeiras. Era urgente que nós fizéssemos alguma coisa para esta zona, para respirar melhor e tornar um espaço mais atrativo. E um país que fala em turismo tem que ter um espaço onde possa, de facto, receber os turistas. E nós, se formos para uma coisa dessa, estamos em condição de receber os turistas. Esta é a tal zona, a tal esplanada lá em cima, que as pessoas têm a vista da praça. Portanto, isto é uma intervenção, digamos assim, no meio termo, não muito radical, não muito conservador. Não pode ser uma coisa virada só para o mercado, mas que, de facto, toda esta zona envolvente fica a ganhar com isso. O projeto que eu apresentei tem duas vertentes. Uma que é a reabilitação do edifício que existe, dando-lhe um outro uso, portanto, uma outra funcionalidade, e também a reabilitação de toda a área envolvente do mercado. Porque quando nós, para fazermos uma intervenção num edifício daquela natureza e que tem um peso substancial para as populações e para a economia do país, não podemos ter uma visão exclusiva do mercado, mas sim uma visão mais abrangente
portanto, no que diz respeito à rede viária, portanto, a transportes, portanto, é uma visão o mais abrangente possível da matéria. O projeto Mercado Municipal do Turismo e da Cultura, do arquiteto Pina, propõe ocupar uma área de implementação de cerca de 3.600 metros quadrados, uma área de construção de cerca de 6.000 metros quadrados, com um custo aproximado de 9 milhões de euros. No final da apresentação, os presentes deram a sua opinião sobre o conteúdo deste projeto. O arquiteto Pina apresentou uma visão refletida sobre o mercado, portanto, que ele quer chamar de mercado de turismo e cultura. Esta visão contempla elementos bastante importantes em termos de organização do espaço, das ideias que ele avança, e quero aqui dizer que vi neste projeto elementos que podem de facto contribuir para a melhor utilização da futura obra. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns ao projeto, na realidade, e ao arquiteto que fez o projeto, porque na realidade isso está muito bem concebido. Gostei daquilo que vi e acredito que a nossa cidade ia ganhar uma nova vida e ia ganhar de certeza uma qualificação imensa a nível de turismo, a nível de cultura, a nível social, da dinâmica social e tudo. É uma abordagem substancialmente distinta daquela que foi apresentada por um grupo de arquitetos em São Tomé. Eu julgo que tem componentes que poderiam ser aproveitadas e, mais uma vez, seria oportuno dar, portanto, promover a ligação entre a diáspora e aquilo que se faz em São Tomé, no sentido de continuarmos, ou melhor, pelo menos começarmos a pensar que nós, os que estamos na diáspora, embora nós estivéssemos lá a viver em São Tomé, pensamos e temos o mesmo direito que qualquer São Tomense que esteja lá a viver. Portanto, as nossas competências, as nossas oportunidades, as nossas vontades deviam ser também, pelo menos, atendidas. Penso e espero que o trabalho que está feito pelo arquiteto José Manuel Pina não caia no cesto de lixo, porque por razões que eu não quero aqui dizer, mas que espero que não sejam as mesmas razões de sempre, do esquecimento de quem está na diáspora e do não aproveitamento de um arquiteto que tem obras feitas e provas dadas. Considero que é um projeto muito interessante, mas creio que não devia ser para aquela zona. Ou se fosse para aquela zona, tinha que ser num quadro de uma reabilitação mais profunda, mais alargada, de toda aquela zona baixa da cidade. Porque, volto a insistir, que querer meter um mercado, ou melhor, um centro comercial, como está concebido, ainda que seja um centro comercial com uma componente cultural, vamos criar uma dinâmica, que essa dinâmica já existe, e não creio que a construção de um centro comercial vá quebrar a dinâmica que existe hoje em dia entre o mercado de coco e o mercado velho. O que vai acontecer é que vamos manter aquele espírito daquele local. O espírito daquele local é um espírito de comércio, virado para um comércio informal, e esse espírito vai se manter enquanto perdurar aquela interligação entre os dois polos, que vai ser sempre entre o mercado do coco e o mercado velho antigo que se quer reabilitar para outros fins. Portanto, não creio que esta intervenção vá ser feliz, porque não está resolvida a questão do mercado informal que domina toda aquela zona. Eu acho que tudo o que possa ser feito para melhorar a capital do país é positivo sempre. Acho que o projeto está muito interessante, está muito bom arquitetonicamente, está muito bem pensado em termos de integração urbanística. Todavia, como eu referi ali, é um projeto que depende muito, para resultar positivamente, da atividade económica, nomeadamente da força do turismo, que São Tomé tem que fazer um esforço grande para incrementar o número de turismo que tem e a qualidade em termos de poder de compra, para poder de facto beneficiar de projetos deste tipo, porque lá está, é um projeto que vai, portanto, reestruturar um mercado para a vertente mais turística e cultural, e para isso é preciso haver mercado turístico.
pareceu um projeto muito fluido e, sobretudo, muito interessante do ponto de vista de intervenção numa zona que acho que é crucial, que é o centro da nossa capital. Como é evidente, tem duas coisas que eu gosto e que já pensava e sempre pensei para aquele mercado, porque eu também conheço bem aquele mercado e lembro que numa das portas também tinha lá uma banca com uma tia minha, não? E portanto ia muitas vezes àquele mercado. E há duas coisas que sempre me fascinaram naquele mercado, que é o facto de ele poder interagir com uma praça, de facto, que é a Praça de Táxi que nós todos conhecemos, e nunca ou raramente interagir com o outro lado da cidade. Não interage bem com o outro lado da cidade. E aqui o de Pina tem esse potencial de poder fazer essa interação. E melhor ainda, e fazer uma interação, que é uma interação na vertical, porque concebe um segundo piso que eu também sempre achei que faria todo sentido naquele edifício, tornando a cidade um pouco mais próxima a partir de cima. Nós temos uma capital que é muito mal vista de cima, ou seja, não há espaços sociais ou espaços coletivos que nos permitam olhar para São Tomé ou para o céu de São Tomé a partir do edifício que o coloca em cima. E aqui sim consegue fazer isso. Acredito que é um projeto que pode trazer resposta para várias preocupações que são de muitas pessoas que lá vivem, que não vivendo têm lá a cabeça e o coração. É a opinião que eu tenho. E por isso dou os meus parabéns. E, por fim, eu gostava de poder ter poder de decisão e capacidade financeira para o financiar. Infelizmente, não tenho. Acho que uma vida é uma caixa de surpresa, nunca se sabe. Acabamos de ver a reportagem sobre o projeto de requalificação do mercado municipal da capital de São Tomé, feito pelo arquiteto José Manuel Pina. Ele que vive em Portugal há sensivelmente 35 anos. Completou o ensino secundário em São Tomé e, com apoio de uma bolsa de estudo, rumo a Lisboa, onde tirou o curso. Em 1994, inicia a sua ligação com Mafra, ao ser convidado para integrar a equipa que traçou o plano urbanístico da Ericeira. É autor de diversos projetos, entre os quais o edifício da Câmara Municipal de Mafra, o pavilhão gimnodesportivo, o parque de diversão e a respectiva pala em forma de uma onda estilizada. José Manuel Pina participou ainda, como arquiteto, em diversas reabilitações no concelho de Mafra. A arquitetura é uma paixão que o nosso convidado procura transmitir em todas as suas obras. José Manuel Pina, muito obrigado por ter aceitado partilhar o seu percurso de vida com os telespectadores do programa Nós por Lá. O arquiteto Pina é de uma família com fortes ligações à pintura e escultura, áreas onde chegou a expor diversas obras na sua terra natal. Ainda recorda quando e como iniciou a sua carreira em São Tomé e Príncipe? Olha, antes de mais, agradeço portanto, por essa oportunidade que nós estamos a ter esta conversa, não só entre nós, mas sim também para todos que nos escutam, para todos que conseguem nos ver. Olha, eu comecei esta minha ligação à arte desde tenra idade. Aliás, disseste há bem pouco tempo, e muito bem, eu pertenço a uma família que está intrinsecamente ligada à arte. Não só pintura, como também a escultura. E eu, se calhar, há um ditado na nossa terra, e não só na nossa terra, que diz: o filho de peixe sai peixe, não é? Portanto, e se calhar eu também trago dentro de mim um pouco desta veia artística. Eu comecei desde cedo. Portanto, eu penso que desde a minha vida no ensino primário que comecei a descobrir que tinha um pequeno dom para isso, e eu fui então desenvolvendo esse dom. Mas aquele bicho que estava dentro de mim começou a vir ao de cima, salvo erro, desde o 9º ano ou 8º ano, quando o nosso grande professor João Penetra, quando ele chegou em São Tomé, e que decidiu reunir os alunos no Liceu Nacional que estavam, portanto, que tinham alguma tendência para isso. Falo de mim,
falo do teu irmão Liberato Muniz, falo do meu primo, portanto, já falecido, o Portazo Pina, falo também já falecido o Cesaltino e muitos outros. Portanto, eu lembro-me que nós fizemos o João Pineta criou um ateliê de pintura no liceu e nós íamos todos lá praticar e desenvolver a nossa criatividade e acabamos por fazer uma exposição em São Tomé com todos aqueles jovens pintores. Penso eu que íamos para aí nos anos 80, 81, salvo erro. E tudo começou aí. O Pina é também de uma família, portanto, de pintores, arquitetos, gente ligada à arte, em casa com o seu pai também era desenhador, não é? Desenhava. Foi a partir daí também que começou a lidar com esta arte, com esta forma de estar. Sim. Eu parei que com os meus 10 anos, 12 anos, portanto, eu era sempre fui muito ligado aos meus pais, à minha mãe, o meu pai, e já desde os meus 11 anos, 10 anos, portanto, e que eu fui aproximando, eu já mexia nos materiais do meu pai, já mexia na caneta Rotring, que já havia naquela altura, tiralinha, porque naquela altura, portanto, era a época em que nós desenhávamos ainda com a tiralinha. Eu naquela altura já dava algum apoio ao meu pai e tudo começou e nunca mais parei, portanto, e ganhei o vício pela coisa até os dias de hoje. Para situar os nossos telespectadores, em São Tomé, onde é que o Pina vivia? Olha, eu vivia numa única rua. Portanto, eu já vou explicar porquê. A minha vida era dividida entre a Rua 3 de Fevereiro e a Chácara, portanto, que é a mesma rua. Portanto, na Rua 3 de Fevereiro é ao lado a padaria que aí existe, portanto, aquele terreno ao lado onde já em tempos consertava-se bicicletas, todo aquele terreno pertence aos meus pais. E na Chácara, eu vivia na Chácara por detrás da ex-barbearia do Sr. Lubito, não sei se estás a situar o sítio. Portanto, eu vivia mais ou menos... Portanto, a rua... fábrica Plebe, não é? Por aí, é isso mesmo. A rua é a mesma, portanto, e a igreja, salvo eu, a igreja adventista ou evangélica, já não sei se é uma outra, é que funcionava como charneira de uma zona para outra. Portanto, é aí onde eu cresci e nasci. Nasci e cresci. Uma zona com edifícios, com uma arquitetura colonial pujante também, não é? Isto tudo... Tem algumas, não muitas, mas tem algumas, sobretudo, portanto, naquele quarteirão onde está a igreja, portanto, que vai desde a igreja até Ponte Tavares, portanto, toda aquela zona, portanto, tem lá alguns elementos da arquitetura que se fazia naquela época, toda ela ligada à habitação. E, portanto, o seu pai tem muitos contributos dados digamos, a Urbe São Tomense, a urbanização São Tomense, não é? Sim. Olha, o meu pai, portanto, não só isso, como também tem muitos frutos dele. Portanto, eu falo diretamente, por exemplo, do já falecido Flávio, portanto, que foi um discípulo do meu pai. Olha, deixa-me só partilhar contigo e convosco uma experiência que eu vivi ainda há dias. No dia em que eu fiz aquela apresentação do projeto, o meu colega e amigo Alcides Montoya fez-me uma surpresa bastante imensa, tanto que me deixou bastante emocionado, porque ele levou um livro que teria comprado na Livraria Bertrand, que fala de edifícios e de planos de São Tomé. Eu fui surpreendido, estávamos eu, o Alcides Montoya e o nosso amigo Abílio Neto. E então o Alcides foi esfolhando
os livros e foi referenciando edifícios que estavam naquele livro e que tinha como autor do projeto Armando Fernandes Pina, que é o meu pai. Portanto, eu nunca tive, não era do meu conhecimento e para mim foi uma surpresa. Portanto, existem muitas construções em São Tomé de que o meu pai foi o autor. Muitas delas. Pina vive em Portugal há 35 anos. Quando saiu de São Tomé e Príncipe, tinha cerca de 20 anos de idade. Na época, como é que se sentiu ao ter que abandonar os familiares mais diretos e amigos para abraçar um novo percurso de vida, para vir estudar a Portugal? Aquilo foi um misto de alegria e um misto de alegria e tristeza. Era alegria porque, como sabe, todos nós naquela altura, e julgo eu ainda até hoje, o nosso sonho era sair de São Tomé, portanto, para irmos à procura do nosso futuro, portanto, e ir ao encontro dos nossos sonhos. E era tristeza, porque nós que sempre vivemos naquela terra pequena, muito afável, temos que deixar os nossos a caminho de uma grande aventura, porque de facto é uma grande aventura. Portanto, para mim foi um momento, e já sabes que naquela altura, quando nós saíamos sempre em grupos de estudantes, era um mar de gente que ia ao aeroporto despedir, portanto, dos seus filhos que partiam para outro continente. Eu tenho memórias daquele dia e que eu nunca mais esquecerei. E ainda por cima, no meu caso, coincidiu com uma coisa que me deixou ainda muito mais triste. Era o dia em que minha mãe fazia anos. Portanto, foi um misto de felicidade e tristeza como nunca tinha vivido. E vinha com a intenção de um dia regressar ao seu país, não é? Inicialmente, quando vimos de São Tomé para fora, todos vimos com a ideia de que eu vou voltar. Nunca passou pela minha cabeça ficar em Portugal, nunca. Sempre foi o meu sonho acabar o meu curso e regressar ao país. Deixa-me só que te diga o seguinte: eu, durante o meu percurso académico, eu ia a São Tomé todos os anos de férias. Eu, portanto, quando chegasse o mês de junho, já tinha todas as minhas cadeiras feitas. E ia sempre de férias, desde o finais de junho até finais de setembro. Portanto, preparando, de facto, de uma forma ou outra, o meu regresso ao país. Mas sabe que a vida prega-nos algumas surpresas, portanto, eu fui ficando. Aliás, eu tenho dito a muitos dirigentes santomenses que é um pouco complicado quando nós acabamos o curso, ficamos cá mais um mês, ficamos 2 meses, portanto, vamos ter necessidade de fazer isto e fazer aquilo e acabamos por ficar. É o que aconteceu comigo. E tenho, de facto, um grande orgulho do meu percurso. Não estou arrependido por não ter voltado, mas também não estou arrependido por não ter voltado. Portanto, é um misto de ambas as coisas. Naquela época, refiro-me, portanto, quando veio estudar para Portugal, como foi a sua integração na sociedade portuguesa em geral e em particular no meio estudantil? Como é que foi essa integração? Foi complicado. Eu vou só dizer porquê. Foi complicado de 2 formas. Em termos de integração social e também em termos da minha vida académica. Olha, sabe que para mim foi um desalento terrível. Foi um desalento terrível. Olha, eu cheguei em Portugal, no aeroporto de Lisboa, numa quarta-feira à noite. O meu irmão, que estava a estudar medicina no Porto, estava naquele dia no aeroporto à espera de mim. Estava também o meu grande amigo e colega Paulo Jorge Espírito Santo, também estava no aeroporto. Portanto, um conjunto de colegas, também estava o Eduardo Mendes, o Eduardinho, um conjunto de pessoas conhecidas e amigas que me foram receber. Mas quando eu saio do aeroporto, eu tive um choque
tive um choque pelo seguinte, é que nós, no nosso imaginário, no nosso imaginário, naquela altura, não sei como é que é nos dias de hoje, também Portugal evoluiu bastante nesses últimos anos. Eu tive um choque, eu até perguntei a mim mesmo, será que eu estou em Portugal, será que eu estou em Lisboa? Porque eu fui morar logo no primeiro dia na Cova da Moura. Portanto, eu fui à casa de uma pessoa amiga e quase que irmão. Quando eu cheguei à Cova da Moura e no dia seguinte eu disse, não, isto não pode ser Lisboa não é isso que eu pensava de Lisboa. Portanto, eu fui ambientando, fui vendo que Lisboa também tem, digamos assim, várias facetas. Em relação à minha integração como aluno, foi terrível. Eu tive um choque, deixa-me só confessar o seguinte. Pela primeira vez na minha vida, naquela altura, eu chorei por causa do meu aproveitamento académico. Tal como eu te disse, sempre fui um aluno razoável, ou até muito bom. Portanto, eu vim estudar, porque com o meu grupo se começou cá em Portugal a fazer o 12º ano. Nós fazíamos o 11º ano em São Tomé e víamos cá fazer o 12º ano. Lembro-me, portanto, eu estudei aquelas cadeiras nucleares, que é matemática, geometria descritiva e física. Eu até poderia optar por geografia ao invés de física. Mas como eu sempre fui muito bom aluno, preferia até física. Até muitas pessoas disseram, só Pina, tu és maluco, não vai que é para física. A física é complicado, estuda geografia. E eu disse, não, eu gosto de desafios. Eu vou estudar física. E lembro-me que no primeiro dia da aula, porque quando chegamos em novembro, já o ano letivo havia começado desde setembro, apanhei o comboio pelo caminho. Quando os professores todos tentaram saber o meu histórico como aluno, o meu aproveitamento como aluno, eu fui dizendo as minhas notas em São Tomé e fizeram a conversão, porque nós em São Tomé naquela altura tínhamos uma avaliação de 0 a 100. E quando fizeram a conversão daquilo para o sistema português, eu era aqui, em termos de equivalência, eu era aluno de 18, 19, 20. Portanto, os alunos todos olharam para mim. Eu notei que no dia seguinte tinha os alunos todos, quer dizer, eu passei a ser o amigo de todos. Só que aquilo foi só de pouca dura. Deixa-me só dizer, porque quando eu no mês de dezembro fiz os primeiros testes, comecei com 0. Eu tive 0 a matemática, tive, salvo erro, 2 a geometria descritiva e 1 a física. Portanto, nunca tal tinha acontecido comigo, percebe? E eu confesso que chorei bastante. Ainda por cima, não tinha cá os meus pais, não tinha cá nenhum amparo. Eu lembro-me que naquela altura eu vivia com mais 2 colegas, que é o Gaudêncio Costa e um outro colega que fez medicina e que está agora em Coimbra. Eu fui lutando, mas eu fiz uma coisa. Porque há muita gente que estuda, mas que não gosta de estudar. Isto é como no futebol. Os bons jogadores pensam que têm o dom com eles e que já não é preciso muito mais sacrifício. E eu, então, o que é que eu fiz? Eu tentei ver na minha turma, eu estudei na escola António Arroios, tentei ver na minha turma quem era o marrão, aquele que gostava de estudar, estava sempre na biblioteca. Eu aproximei-me, fiz-me amigo daquele meu colega. Por quê? Porque a grande diferença que existe é o método de ensino. Portanto, eu aproximei-me daquele meu colega, fui estudando com ele e fui retirando dele e aprendendo com ele o método de estudo. Deixa-me só dizer o seguinte, eu acabei o ano letivo, comecei com 0, acabei o ano letivo, salvo ele, com 17 a geometria descritiva, 16 a matemática e outros tantos a física. Foi esse o meu percurso. Depois de acabar o curso, começou a trabalhar, ou muito antes de acabar o curso, já tinha, digamos, sido convidado para colaborar em questões ligadas à área de arquitetura. Como arquiteto, é fácil conseguir trabalho em Portugal?
hoje em dia, se calhar, eu até posso dizer que hoje em dia até é um pouco mais fácil, não é? Portanto, porque existe uma coisa que está enraizada nesta sociedade, se bem que muita gente não gosta de assumir, mas está. Aquela discriminação, portanto, não é só conosco que temos esta pigmentação da cor, é tudo quanto seja estrangeiro. Mas há uma coisa que eles conseguem, que conseguem fazer muito bem, que é o seguinte: tu quando revelas que és bom naquilo que tu fazes, percebe? Automaticamente tu és bem recebido, és bem acolhido, percebe? Eu sempre, digamos assim, primei a minha vida por isso, tentar fazer o melhor. Isto é assim, eu não gosto muito não faz a minha maneira de ser, de apontar dedos a uma pessoa que tem sucesso, percebe? Eu gosto de aplaudir aquela pessoa. E o que eu gosto muito de fazer é tentar saber como é que aquela pessoa atingiu o sucesso, para aprender com ele. É assim que qualquer pessoa, que qualquer sociedade deve desenvolver-se. E eu sempre fiz isso. Portanto, eu tentei remar desde aquela fase, porque eu lembro uma coisa que o meu pai sempre me dizia, a nós todos, os filhos: ó meus filhos, eu não tenho riqueza para deixar para vós. A riqueza que eu vou deixar para vós é a oportunidade que têm de estudar e serem alguém amanhã. No meu primeiro ano de arquitetura, na universidade, eu já trabalhava em ateliês. Portanto, e eu muito sinceramente digo-te que foi a melhor coisa que eu fiz. Passei por 2, 3 ateliês e depois estive desde o meu terceiro ano de curso, que entrei num ateliê, que é o meu grande mestre, quem me orientou neste país, que é o professor Trofarial. Ele é que me lançou neste mundo. Pronto, bebi bastante dos ensinamentos dele. Eu fui parar à Câmara de Mafra através do gabinete dele, por causa de um trabalho de planeamento que nós fizemos para a Mafra. E pronto, eu segui até os dias de hoje, nunca mais parei. Era isso que eu iria lhe perguntar. Fala-nos um pouco desta sua ligação com a Câmara Municipal de Mafra. De concreto, o que é que faz ali? Como é que foi parar a Câmara Municipal de Mafra? Por que é que muitos projetos do Conselho de Mafra têm a sua solução? Eu fui parar a Câmara de Mafra, salvo erro, em 1994. Eu, naquela altura, já tinha acabado o curso. Eu trabalhava com o professor, que é o meu mestre, que disse... referi-me a ele há bem pouco tempo. Trabalhava com o professor Trofarial. E no gabinete do professor Trofarial, nós é que desenvolvemos o plano de urbanização da Ericeira. Portanto, fizemos 2 planos para a Mafra: plano de urbanização da Ericeira e plano de urbanização de Malveira e Venda do Pinheiro. E nós tínhamos contacto constante com a Câmara de Mafra. E eu deixo-me só dizer o seguinte: o meu dia 1 em Mafra foi na presidência aberta do ex-presidente Mário Soares a Mafra, em 94, quando foi preciso fazer a apresentação dos planos ao ex-presidente Mário Soares. E eu mais o professor Trofarial, nós é que fomos apresentar aqueles planos a Mafra. Então, o presidente da Câmara de então disse-me diretamente: Pina, tu és a pessoa mais indicada para dar sequência ao plano cá em Mafra. Portanto, porque uma coisa é a concepção, é a elaboração do plano, e a outra coisa é a garantia da gestão territorial do plano. E, portanto, era preciso alguém que conhecesse bem o plano para dar sequência a este trabalho. Então, eu fui convidado, e ainda era estrangeiro, portanto, ainda não tinha a nacionalidade portuguesa. Eu adquiri, se calhar, 10 anos depois. Portanto, eu fui convidado para a Câmara de Mafra nesses termos, portanto, para dar continuidade àquilo que nós fizemos como plano. Portanto, eu fui ficando e fiquei por lá até hoje. Trabalhei no gabinete do plano durante muito tempo. Estive à frente da implementação do sistema de informação geográfica na Câmara de Mafra. Estive também na parte da gestão urbanística na Câmara de Mafra.
E houve um dia em que tentaram fazer uma experiência comigo, mas foi logo no início, porque logo no início eu fazia 2, 3 coisas em simultâneo. Depois, então, até parece-me que eu especializei só numa coisa e faço isso até hoje. Portanto, mas tudo com o projeto começou num dia que se calhar numa brincadeira do Presidente da Câmara, disse ao Pina, chamou-me ao gabinete e disse, olha, há aí um projeto de um pavilhão desportivo que eu queria que tu fizesses. Achas que tu consegues fazer? Disse ao Sr. Presidente, eu acho que sim, nunca fiz um projeto sozinho, sempre fiz no âmbito do gabinete do professor Torofrial. Deixa-me, mas será que tu consegues? Eu consigo, dê-me esta oportunidade. Começou assim, deram-me esta oportunidade e até hoje, nunca mais, portanto, não é uma questão de estar auto-elogiar-me. Ainda há bem pouco tempo o Presidente da Câmara deu uma entrevista a uns colegas nossos de São Tomé e que ele dizia que todos os projetos mais importantes da Câmara de Mafra ele entrega diretamente a Tete Pina, porque é uma pessoa que demonstrou, de facto, ter competências para tal. Aliás, o mais recente e emblemático é o parque de diversão e a respectiva pala em forma de uma onda estilizada. Para as pessoas que estão em casa a nos ver, consegue explicar o que é este projeto? Deixe-me só corrigir aí uma pequena coisa, não é um parque de diversão, aquilo é o intermodal, é um terminal de autocarros, de táxis, de autocaravanas, de motociclos e também bicicletas. Portanto, é um conjunto, portanto, sobretudo a carreira mafrense que liga Mafra a Lisboa e vários pontos do país vai começar, portanto, naquela intervenção que eu fiz. Portanto, porque até então era num outro local e a partir da construção daquele espaço que acabou de referir, vai passar a ser naquele espaço. Foi um projeto interessante. Eu, antes de fazer o intermodal da Ericeira, portanto, porque esta intervenção é na Ericeira, eu tinha feito um outro intermodal, uns 2 anos antes, para Mafra, em que eu inspirei-me numa onda de mar, porque daquele ponto, quando fui visitar o local daquele ponto onde se construiu o intermodal de Mafra, via-se lá ao longe o mar. Eu então tentei ir à procura de alguma coisa que pudesse simbolizar o mar, porque aquilo é perto do mar e portanto, está entre, digamos assim, o mar e o convento de Mafra. Portanto, eu tentei arranjar alguma coisa que simbolizasse, que não agredisse, digamos assim, o convento de Mafra, que é um imóvel classificado como património, mas que também pudesse fazer a ponte entre Mafra e o mar. E eu fiz, aliás, vocês devem ter aí algum registro daquele intermodal, que não é o terminal, mas sim a passagem, é um ponto de passagem, porque a carreira passa por Mafra e vai depois para Ericeira. E quando o Presidente me convidou para fazer o intermodal de Ericeira, eu disse, agora estou numa encruzilhada, porque praticamente eu esgotei, digamos assim, todos os meus atributos quando eu fiz o intermodal de Mafra. Ericeira tem uma vertente turística muito forte, é uma zona que tem boas praias de mar e que se calhar a onda seria a coisa mais indicada para fazer referência a Ericeira. Eu fiquei entre a espada e a parede, e agora o que fazer? Aí tentei... Daí teres tanto optado por fazer a pala em forma de uma prancha de surf, né? É isso mesmo. Portanto, eu pensei logo, portanto, quando eu vi que não tinha outra alternativa, disse, calma aí, pala. Uma prancha de surf, porque Ericeira também é muito conhecida no circuito internacional de surf. E eu então pensei logo, por que não fazer surf? Mas entretanto surgiu uma outra contra-ideia. O tema surf é um tema que já é bastante batido na Ericeira. E eu disse, não, calma aí, eu posso fazer de novo algo que represente surf, mas que depois que mate de uma vez
por toda e que acaba com o tema surf. Portanto, e como é que eu o consigo fazer? Pela imponência daquilo que eu pretendo fazer. Portanto, e foi isto. Eu ainda lembro muito bem que eu estava no parque de estacionamento da Câmara, no meu descanso depois do almoço, e que vi um colega meu, um motorista da Câmara, que ele é professor de surf na Ericeira. Eu o via chegar, portanto, tinha no seu carro 2 pranchas de surf. Eu saí de carro logo de imediato, fui ao encontro dele, tentei apalpar como eu estava a ver aquela prancha, porque nunca portanto, andei numa prancha de surf, não conhecia, e comecei então a pedir que ele me falasse um pouco mais sobre o surf, a prancha de surf, falou-me das várias categorias, das dimensões, e eu fui depois investigando um pouco mais sobre o surf. Não, de facto, é um ótimo tema. Eu vou abordar este tema e que, se calhar, a imponência e a maneira como aquilo vai ser integrado na envolvente pode, de facto, representar Ericeira e, se calhar, o apogeu da abordagem do surf em Mafra. E foi isso que eu fiz. Tem ido com alguma frequência ao país, visita as localidades, os luxãs, as vilas, as cidades. Como é que caracteriza as nossas urbes? Refiro-me, por exemplo, à cidade de Santo António, no Príncipe, a cidade de São Tomé, as vilas. Como é que caracteriza isso? A urbe que existia antigamente ainda lá existe. Está quase que intocável. Está quase que intocável, e alguns imóveis de interesse arquitetônico que nos foi deixado até está em ruína, em mau estado ou em mau estado de conservação. Agora, o que tem acontecido nos últimos anos é o crescimento exponencial, portanto, do nosso território, digamos assim, edificado, mesmo num crescimento desorganizado, portanto, sem qualquer tipo de planeamento, porque nós, quando ocupamos um espaço, a primeira coisa que se deve fazer é infraestruturar aquele espaço. Servir aquele espaço de infraestruturas básicas. A rede viária, portanto, a rede de água, a rede de eletricidade. E quando isso não é feito, digamos assim, a adaptação dessas redes à situação que já existe é muito mais complicado, porque as coisas não têm uma ordem certa. Sempre certo que é preciso parar de vez com esta desorganização. O que sugere? Olha, eu, na apresentação do mercado, da minha proposta do mercado municipal, não sei se posso tornar agora público, eu vou tornar, porque eu não tenho tabu nestas coisas, portanto, é uma coisa de interesse nacional. Eu lancei um repto, lancei um desafio ao Ministro das Obras Públicas, que é no sentido de que é urgente ser criado um gabinete de plano em São Tomé. Até disse mais, portanto, que eu facilmente conseguiria identificar um arquiteto em São Tomé para estar à frente de um gabinete de plano. Eu estarei na disponibilidade de colaborar com aquela direção, transmitindo um pouco a minha experiência nesta matéria, que tem alguma ou até muita, mas que aquele gabinete tem que ser um gabinete multidisciplinar, com sociólogo, com economista, com geógrafo. Portanto, porque nós temos que planear o país, nós temos que pegar na planta do nosso território e sobre aquela planta classificar e indicar, em termos de aptidão do próprio território, e saber qual é a função mais indicada para esta ou aquela área. Isto é que é preciso ser feito em São Tomé. Agora, de facto, a criação de um gabinete de plano, que eu não quero ser muito abrangente, portanto, um gabinete de plano de âmbito nacional, mas podemos fazer isto de forma faseada, portanto, a partir de certos municípios, por exemplo, começando, por exemplo, por Água Grande, que é, digamos assim, a cidade que recebe a maior percentagem da população que sai do interior. Podíamos começar por aí e reordenar o território. É muito importante
um plano para qualquer país. Mesmo quando qualquer investidor queira investir num certo país, a sua tendência é tentar saber se aquele país tem um plano urbanístico e qual é a zona onde ele pode instalar a sua empresa. É muito importante isso. Para José Pina, voltar a São Tomé e Príncipe é uma certeza, uma esperança ou uma utopia? Eu sou do Sporting, do fundo do coração. E como tal, vivo de esperança. Portanto, eu aposto mais na esperança. Mas tenho São Tomé comigo todos os dias, tenho São Tomé comigo no meu coração, e deixa-me que lhe diga, eu, em todas as minhas obras, não sei porquê, nas inaugurações de todas as minhas obras, o nome de São Tomé vem ao de cima. Portanto, isto para dizer o quê? Eu não estou fora de São Tomé. Eu estou dentro de São Tomé. Tenho um pé onde eu estou, mas tenho o outro pé e o meu coração em São Tomé. Portanto, não direi que desta água não beberei, porque isso nunca se diz, mas tenho esperanças de voltar a São Tomé, mas tenho ainda muito mais esperanças. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Portanto, tenho esperança de ajudar o meu país. Mesmo ao cair do pano, uma mensagem para São Tomé e Príncipe, para os seus familiares e amigos. Não é mau, não é negativo sonhar. Temos todos que sonhar. Temos todos que sonhar e temos todos que ser apaixonados. Apaixonados por aquilo que nós queremos fazer, apaixonados por aquilo que nós sonhamos. Vamos sonhar, porque quem sonha, se calhar sempre consegue concretizar os seus sonhos. E sempre que tenham, e sempre que consigam um desafio, abraça aquele desafio com paixão e tente sempre fazer melhor do que os outros. Muito obrigado, agradecemos a sua presença aqui no programa Nós por Lá, o magazine dos santomenses na diáspora. José Manuel Pina, arquiteto santomense, ele que reside em Portugal há mais de 35 anos, ou sensivelmente 35 anos, esteve aí a conversa connosco a propósito também de um projeto de requalificação para o mercado municipal da capital de São Tomé, um projeto que o arquiteto Pina apresentou recentemente aqui em Lisboa, e esteve aqui connosco também a conversa e a falar do seu percurso de vida, dos seus tempos vividos em São Tomé e Príncipe, das suas angústias, e da sua vivência aqui em Portugal e do possível regresso às Ilhas Maravilhosas. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado eu e abraço a todos. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá, magazine dos santomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS.